Olá, é uma alegria estar de volta para refletirmos juntos, desta vez, o tema 102 do livro Palavra da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o título do tema é Nas Contas. Esse tema foi embasado numa passagem de uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bom, nessa carta de Paulo, ele vai falar do julgamento divino da nossa vida, das nossas ações. Vamos, então, retomar um pouquinho. A base da nossa doutrina é a reencarnação. Então, nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, reencarnados, para poder exercer um plano de vida. Esse plano já foi desenvolvido lá quando a gente estava no período da erraticidade. Erraticidade é aquele momento entre duas encarnações, né? Então, desenvolvemos, junto com os nossos guias espirituais, com a intervenção divina, um plano para que pudéssemos aqui reencarnar e evoluir moralmente, espiritualmente, desenvolver qualidades que ainda precisamos para poder estar mais próximos da perfeição. Muito bem, e aqui, uma vez encarnados, nós temos todo o auxílio, né, no desenvolvimento da nossa vida. Desde o momento em que nós nascemos, temos já nossa família que vai dar o apoio, a primeira educação, nos ensinar os primeiros passos, a base da nossa vida. Muitos de nós já têm um grande desafio aí, nesse primeiro momento, não é? Familiar. Em seguida nós vamos à escola, temos os nossos mestres que vão nos apresentar o mundo, novos conhecimentos, e nesse período, a partir daí, vamos nos desenvolvendo, formando os nossos relacionamentos, nossos amigos que vamos selecionando, vão aparecendo no caminho, alguns inimigos também, que acabam nos ensinando muitas coisas, né? Nós sempre temos que considerar que aqueles que são os nossos inimigos, porque fizemos algo para eles, ou eles nos fizeram algo que nos incomodou, acabam sempre lá no fundo nos mostrando alguma coisa que ainda precisamos corrigir dentro de nós. E vamos desenrolando nossa vida, nosso trabalho, nossas atividades, e a partir daí, com o nosso livre-arbítrio, vivendo desenrolada a nossa vida, do nosso dia a dia. E temos grandes desafios, uma vez que estamos aqui na terra, na carne, na matéria, somos desafiados a todo tempo, né? Jesus foi desafiado lá no deserto tantas vezes, né? Porque nós que somos ainda espíritos em evolução, por que não seríamos aqui? E temos, então, como espíritos únicos que somos, e cada um tem a sua história, né? Temos lá no livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina, né? Pergunta 96. Tem lá uma pergunta: os espíritos são iguais? A resposta é não. Cada espírito tem a sua experiência. Vem para cá com um plano diferente e com vivências diferentes e com qualidades diferentes a desenvolver. Sempre no caminho do bem, é claro. Sempre no bem, sempre no amor. Sempre inspirado pelas leis divinas do amor, que nós estudamos e sabemos, e é a base, deve ser a base da nossa vida. Muito bem, nós, espíritos únicos que somos, então, nós estamos sempre fazendo julgamentos. Estamos julgando porque nós nos comparamos sempre. Quando criticamos alguém, isso é uma atividade, uma atitude que acaba estando inerente a cada um a nossa personalidade, de julgar e criticar muitas vezes o outro, porque olhamos a experiência do outro a partir da nossa própria experiência. É nesse momento que nós temos que entender que a experiência do outro
é diferente da nossa. Nós já falamos lá, cada um tem a sua história, o seu grau de desenvolvimento, cada um tem um plano diferente. Então, antes de criticar, de julgar, nós deveríamos sim estar tendo ali uma oportunidade de ajudar aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, porque com certeza ele tem dificuldade naquilo que está fazendo diferente do que nós pensamos que seria o correto. E muitas vezes também nós apontamos no outro algo que temos ainda dentro da gente para corrigir, que vemos refletido no outro. E isso nos intriga, né? Nos incomoda. Então, no momento que nós mudamos o pensamento, ao invés de julgar, né, nós ajudarmos, nós estamos muito mais condizentes com aquele plano do bem, né? De fazer caridade, de praticar o amor. E respeitando aquele outro, o nosso irmão ali, que ainda está no outro plano. E nós, para podermos julgar o outro e criticar, nós temos que estar quites, né? Com aquela qualidade, com aquele sentimento que estamos julgando. É como lá na escola, né? Se nós somos bons de matemática, nós vamos ajudar o outro a corrigir os seus problemas de matemática, que ele não entende, né? Agora, se nós também não sabemos, não adianta criticar que o outro não sabe. É a mesma coisa. O nosso tema fala nas contas que nós vamos prestar lá um dia para o nosso Pai, e que está aqui na nossa consciência, de acordo com aquilo que nós viemos desenvolver aqui. E o julgamento aqui humano que acaba existindo, na verdade, o que vai ser importante para nós é o julgamento da nossa consciência. O fato de estarmos quites com aquilo que viemos programados a realizar. Uma passagem no livro Céu e Inferno, que é um dos livros da base da nossa doutrina espírita, juntamente com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e Inferno, então, ele faz parte da codificação espírita. E ele fala das coisas, ele trata de onde viemos e para onde vamos. Né? Na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele dá depoimentos de espíritos, né? Que estão lá na erraticidade, no plano espiritual, e os espíritos dão depoimentos das suas experiências, tá? Todo tipo de espírito, em graus de evolução diferentes. E nós temos uma passagem lá muito, muito interessante para ilustrar esse nosso tema de hoje, que é o julgamento dos homens divino. O espírito de Joseph Bray, que é um francês, e ele é invocado, ele já partiu para o plano espiritual há mais de 20 anos, que ele está desencarnado, e numa reunião a neta invoca o espírito de Joseph Bray, que é, né, do avô, e quando ele se faz presente na reunião, ela faz uma pergunta, ela queria saber como é que ele estava no plano espiritual, né? Ela não tinha notícias, queria saber como é que ele estava, o que ele podia dividir da experiência dele. E ele responde que ele estava muito triste e desgostoso por não ter aproveitado melhor a sua vida terrena. Mas tinha certeza que Deus Pai é grande e poderia lhe dar uma oportunidade. A neta faz outra pergunta, mas como não? O senhor foi um homem bom, viveu honestamente aqui? Nossa, era um homem bom, considerado pelos outros? Aí ele diz, olha, existe uma grande diferença entre a lei dos homens, os julgamentos dos homens, e a lei divina. Perante os homens, sim, a gente pode ter sido uma pessoa de bem, ter realizado o melhor, andado de acordo com as leis que estão estabelecidas na sociedade. Mas as leis divinas estão nas entrelinhas da nossa vida. São aquelas leis de amor,
que um homem de bem deve cumprir. E que, infelizmente, nessas eu falhei. O homem não pode ver, mas do nosso Pai, de Deus Pai, nada se esconde. E da nossa consciência, nada se esconde. E no dia de prestação de contas é que nós vamos ver o quanto nós perdemos de oportunidade de fazer o melhor. Ele fala um trecho muito interessante que eu gostaria de ler para vocês, aqui do Céu e Inferno, depoimento desse espírito. Ele diz: o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras maldosas, que são como veneno, que destrói reputações e infelicita o homem, muitas vezes cobrindo os homens de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado seu coração para qualquer orgulho, inveja, ambição. Ele deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o tenha ofendido. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e amor do próximo como a si mesmo. É lindíssimo, né? Esse trecho de depoimento desse espírito, que nos alerta, então, sobre julgamento. Estamos atentos para a nossa vida, para o plano que nós viemos para cá para cumprir. Ou seja, estamos muito mais voltados ao interior, ao que vai dentro de nós, a nossa reforma íntima, que nós tantos falamos, nós tanto comentamos, aquela reforma íntima, olhar lá no fundo e aprendermos com as nossas experiências e nos melhorarmos. Tem uma história que eu gostaria de repartir com vocês, muito bonita e muito pontual para falar dessa leveza de consciência, da importância de estarmos voltados à nossa reforma íntima. Um ancião sentado na porta de entrada de uma cidade e alguns homens trabalhando ali em volta dele. Ele está ali sentado e vem vindo um jovem aflito, vem correndo na direção desse homem e ele está muito aflito, muito nervoso. Ele dizia: Senhor, por favor, como é que é esta cidade? Eu estou procurando uma cidade para morar, para me mudar, porque na minha cidade só tem maldade, só tem gente orgulhosa, gente egoísta, gente avarenta, que pratica o mal, que deseja o mal para o próximo. Eu quero uma outra cidade para viver, não quero mais isso para mim. O Senhor vira para ele, o ancião vira para ele e diz: olha, esta cidade aqui é igualzinha à sua cidade. E o jovem passa. Daqui a pouco vem uma outra pessoa, um outro homem, muito tranquilo, e pergunta a esse ancião: Senhor, por favor, eu estou procurando uma cidade para mudar, porque na cidade que eu moro, todo mundo é muito bom, só tem bondade. As pessoas ajudam umas às outras, fazem caridade, são generosas, estão sempre preocupadas com o próximo. Eu não tenho nenhuma oportunidade de fazer nada de bom lá, nada de bem para ninguém. Eu quero uma outra cidade para viver, para poder ajudar. E pergunta: como é que é a sua cidade? E o ancião responde a ele: olha, essa cidade é igualzinha à sua. O homem passa e aqueles trabalhadores que estavam ali, um deles vem conversar com esse ancião e diz: como é que o senhor teve a coragem de falar mentira, né? Contar histórias diferentes para esses dois homens que vieram lhe abordar sobre a cidade? Ele diz: não falei nada de diferente. Quando a gente tem maldade dentro da gente, a gente só vai ver o mal fora da gente. Quando a gente tem leveza, quando a gente tem amor dentro da gente, nós só vamos ver bondade fora da gente. O que nós vemos do mundo é o que nós carregamos dentro da gente como sentimento. Então, que nós possamos, com essa história, fechar e saber e cumprir aquele plano que nós falamos lá no começo, o nosso plano de vida da melhor forma, na base do amor, das leis divinas, lei do amor,
tomando como exemplo sempre o nosso Mestre Jesus Cristo, os exemplos que Ele nos deixou. E um dia, na hora de prestar nossas contas, junto ao nosso Pai, junto à nossa consciência, temos essa linda leveza de alma e de termos certeza que fizemos o melhor desse presentão que é a vida que nós temos. Que assim seja. Graças a Deus.